Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, ouvintes, que a paz de Jesus esteja em seus lares e em seus corações. Estamos aqui dando início a mais um programa Culto Cristão no Ar e contamos com a sua atenção, com a sua participação e principalmente com a sua sintonia, pois juntos construímos uma corrente de pensamentos positivos que auxilia a espiritualidade a levar bons fluidos aos lares necessitados, tanto quanto os nossos mesmos. Presentes aqui conosco, esse que vos fala, João Menezes e Lidiênio Barreto de Menezes. Vamos dar início ao nosso culto com uma mensagem que será lida pelo nosso Pai. É do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é número 49, Caridade e Riqueza. Está baseado numa frase de Paulo, contida na carta aos Efésios. Pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Sobre essa passagem do Novo Testamento, Emmanuel faz o seguinte comentário. Se acreditas que apenas o ouro é base, correntia da caridade, lembra-te de Jesus que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, ele espalhar os bens imarcessíveis do Espírito. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Acentuou a alegria nas bodas singelas de Caná. Ensinou aos discípulos a verdade sem afetação. Deu assistência aos enfermos, forneceu coragem aos desalentados, ministrou consolação aos aflitos, imprimiu visão aos olhos de Madalena, acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu, envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas, cercou de bondade os esmorecimentos de Simão Pedro, endereçou bênçãos de compaixão à turma desenfreada aos pés da cruz. Brindou o mundo com esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também pode distribuir das riquezas que fluem de próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e confortador. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Não aguarde sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. É assim, Senhor, que possamos fazer, como nos disse a página, doar de nós os nossos melhores tesouros, que são a benevolência para com o nosso próximo, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, as 3 palavrinhas que compõem a caridade, segundo entendia Jesus, como está lá no livro dos Espíritos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez neste momento, estudando, relembrando as Tuas lições
para que elas se entronizem cada vez mais em nossos corações e possam partir na direção do nosso próximo, através dos nossos lábios e principalmente dos nossos braços, das nossas ações. Fica conosco, Senhor, ampara-nos hoje e sempre, que assim seja. Nós vamos hoje encerrar o estudo do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec denominou de fora da caridade não há salvação, na instrução dos Espíritos, que é uma mensagem nada menos do que de Paulo o Apóstolo, porque iniciou com Paulo e estamos encerrando com Paulo este capítulo, né? Então diz assim Paulo já no mundo espiritual, ao lado de Jesus: meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão enterrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravado no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do Pai. Reconhecê-lo-eis pelo perfume de caridade que espalho em torno de si. Então, nesse início da mensagem de Paulo, ele já, de uma forma até como também está lá numa de suas cartas, começa essa mensagem de forma poética, falando aqui de que o fora da caridade não há salvação, ela tem tanto valor no mundo espiritual como aqui na terra. Ele diz: no céu, porque os que houverem praticado acharão graça diante do Senhor, graça diante de Deus. E aqui na terra, porque Jesus estará sempre nos incentivando para que a pratiquemos em todas as oportunidades que tivermos. E quando ele fala aqui do perfume de caridade, né, a gente lembra daquela canção antiga, né, que fala que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, né? E a gente tem aquela informação também, por exemplo, quando o espírito Sheila está presente no ambiente, que as pessoas sentem o perfume de flores se espalha no ambiente. Então a caridade, né, entre os bons espíritos, ela tem cheiro, o perfume das coisas boas. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Então observe que essa instrução fora da caridade da salvação não é de Kardec, não é de Jesus, ela vem de Deus. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Regra é a regra áurea. Por isso é que é um reflexo mais puro do cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Olha que importante, né? Levando a caridade como guia, o homem nunca se transviará. Sempre dará no bom caminho. Não tem como errar, né? Exatamente. Como a gente diz aqui, fez no início, né? E na página também de Emmanuel, que foi lida, a caridade não é só dar dinheiro, não é só dar uma roupa, uma bolsa, um alimento. Quanta coisa Jesus fez sem que tivesse nenhuma moeda. Tudo era a atitude dele. Então a melhor caridade é aquela que realmente demonstra o nosso amor para com as pessoas. A esmola é a mais fácil das caridades, né? Exatamente, porque de modo geral até a gente dá daquilo que nós podemos, né? Tá sobrando, né? Não digo sobrando, porque não vai fazer tanta falta, né? E às vezes dá para se ver livre rápido, né? Daquela pessoa que está na nossa frente. Pior é quando é isso, né? Que a intenção, quando a intenção é ajudar, ainda de qualquer maneira é uma benevolência. Mas quando a pessoa dá para se ver livre do pedinte, aí não tem valor nenhum.
Então continua aqui Paulo dizendo: levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a pesquisar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir por vós mesmos todas as aplicações. E todas as aplicações, as formas de caridade que a gente possa realizar. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. A gente vê que, como está lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, que a lei de Deus está escrita na consciência. Então, aquele que age sempre, né, com a consciência tranquila, aquele que ajuda realmente, sem estar querendo qualquer tipo de retribuição, de recompensa, muito obrigado, né? Essa pessoa pode, como diz uma das orações que o Jorge aqui gravou, né? A gente reclinar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque o dever foi cumprido e a nossa consciência realmente está dizendo que a gente está no caminho certo. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar o sentido profundo e as consequências, a descobrir por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Lembra muito bem aquela pergunta que está lá no Livro dos Espíritos: se basta ao homem não fazer o mal para que ele alcance o reino dos céus, né? E os Espíritos respondem que não, que ele deve não só não fazer o mal, como fazer o bem no limite das suas forças. Ainda usa esse termo, né? No limite das suas forças. Ele deve fazer o bem no máximo que a gente puder, né? Porque nós vamos ser responsáveis não só pelo mal que nós fizemos, mas como o mal que ocorre do bem que a gente deixa de praticar. E é o que o católico chama do pecado da omissão, né? Eu acho bacana o católico frisar esse pecado, né? A omissão é um pecado, porque através dela muitos males acontecem, né? Exatamente. Então, continua dizendo, né? Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessário uma virtude ativa. Também aqui no Evangelho, lá um pouquinho mais na frente, né, tem aquela mensagem do Espírito Jorge, né, que ele fala da tribo dos indiferentes. E o professor Ney Lobo, um dos livros da coleção que ele tem de Filosofia Espírita da Educação, ele também analisando essa tribo dos indiferentes, né, ele fala que compõe a maioria da população do nosso planeta. As pessoas, quando a gente costuma dizer, ficam em cima do muro. Que não praticam o mal nem praticam o bem. São completamente diferentes. E o Espírito Jorge chama essa mesma atenção que está lá no Livro dos Espíritos. Né? E não basta não fazer o mal. É preciso que a gente haja, né, positivamente fazendo o bem. Exatamente, né? E a gente gosta de citar muito Mahatma Gandhi também, porque ele adotou essa postura da não violência ativa, né? Não de simplesmente não revidar a violência dos ingleses, né? Porque a Índia era uma colônia da Inglaterra, mas era uma não violência ativa que fazia com que incomodasse os ingleses de alguma forma. Então, por exemplo, a questão do sal, né? Eles não estariam dando o sal para os ingleses de mão beijada, eles iam consumir primeiro aquele sal, e várias atitudes que eles faziam de concreta, né? Sem a violência, mas que não era uma passividade. E uma das atividades que eu sempre incentivava os indianos, né? Era a chamada a desobediência civil. Os ingleses queriam que eles fizessem alguma coisa, eles não faziam, não violentavam nada, mas simplesmente não faziam. Que era a desobediência civil. Mantinham a hegemonia deles enquanto país, enquanto cultura, né? Tem uma frase do Gandhi que diz assim, que a não violência nunca deve ser usada como um escudo para covardes, ela é uma arma para os bravos, né? Então é preciso ser bravo para saber usar essa não violência ativa. Para fazer-se o bem, disser sempre se torna ação da vontade.
Para se não praticar o mal, basta mais da vez a inércia e a despreocupação. Isso já praticamente comentamos com outras palavras, nós já falamos disso, né? O não fazer o mal é uma acomodação. As pessoas costumam dizer, não quero me incomodar. Então, não ajuda, mas também o não ajudar acaba atrapalhando. Para o mal prevalecer na terra, basta que os homens bons não façam nada, né? Exatamente. Então termina a mensagem dizendo assim: meus amigos, agradecer a Deus o haver permitido que pudesse gozar a luz do Espiritismo. E a gente vê que como é importante as pessoas conhecerem o Espiritismo, né? E aqueles que ainda hoje combatem, têm preconceito contra essa doutrina, um dia vão agradecer a Deus tê-la conhecido e eles vão ficar assim, até tristes, né, por ter um dia combatido o Espiritismo. Uma coisa até que me deixa um pouco, você falou da palavra triste, né? É que eu não vejo muito, assim, principalmente nos jovens, nas pessoas de modo geral, nos próprios espíritas, essa noção do quanto é importante a gente ter esse conhecimento, né? A gente vê muitas pessoas indo ao centro, às vezes até como um ponto de encontro, né? Para dali sair para outro lugar. Não entrou ainda neles essa questão de que realmente o Espiritismo faz uma diferença muito grande na nossa vida, como a gente sentia naqueles baluartes do Espiritismo, como Leopoldo Machado, né, que vibrava a ser espírita, né? O próprio João Prado, um poeta que a gente admira muito, né? O quanto o Espiritismo mudou a própria vida dele, né? A forma dele fazer poesia, a forma dele encarar a vida, né? E a gente não percebe muito isso nas pessoas, né? Que realmente o Espiritismo tem essa força realmente de mudar a nossa vida. O Espiritismo é como diz assim, né? Gozar a luz, porque o Espiritismo não tem religião nenhuma no nosso planeta que traz tanto esclarecimento, né? Entra em tantos detalhes para que a gente possa entender a questão da vida do que a doutrina espírita. E complementa aqui Paulo dizendo: não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, porque o que salva o espírito é a prática do bem. E como diz o livro do Espírito também, o bem está em qualquer lugar. Mas nós temos um pouco mais, e por termos mais conhecimento, aí a gente lembra a recomendação de Jesus, né, de que quanto mais a gente recebe, mais nos será pedido. Né? É que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-os, então não precisa estar dizendo que é espírita, não precisa estar carregando o livro do Espírito em cima do braço, para cima e para baixo. Né? É o nosso comportamento que vai fazer essa diferença. E até nós nos lembramos de um companheiro aqui de Nova Iguaçu, o Jerônimo. Ele sempre dizia, né, que o maior elogio que um espírita pode receber é quando alguém que está nos conhecendo, né, um dia pergunta assim: mas vem cá, qual é a sua religião? E a gente diz: eu sou espírita, etc. Eu já sabia. Então esse eu já sabia é maior. Por quê? Porque a pessoa não viu que a gente estude, que a gente é o centro, estava observando o nosso comportamento, a nossa forma de agir. E o Paulo diz isso aqui, não é? E observando, né, seja induzido a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e mesma coisa. Dado que todos, quando praticam a caridade, são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Foi o próprio Jesus que falou que os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Falou de ser espírita, católico, de judeu. Nem que vão usar esse ou aquele símbolo, né? Mas o amor é que vai unir todos os discípulos. Né? E a caridade é o amor em ação. Exatamente.
E aí, para encerrar, nós temos aqui uma poesia do livro Poetas Redivivos, é uma obra de vários espíritos, psicografada por Franciscano de Xavier, e nós temos uma poesia intitulada Caridade, de Irene de Souza Pinto. Eila que surge em segredo, onde a lágrima aparece, é bálsamo, luz e prece sobre as chagas da aflição. É o anjo que acorda cedo e abraça a terra sombria, estendendo a melodia que nasce do coração. Aqui é a bênção da escola que fulge expulsando a treva, na doce voz que se eleva para ajudar e instruir. Ali é o pão que consola os filhos da desventura. Além é a fé clara e pura que acena ao sol do porvir. Agora é a gota de leite nos lábios da criancinha, que esfarrapada caminha sem a carícia do lar. Depois é o sublime enfeite da palavra humilde e boa, da esperança que abençoa a glória de renovar. Nutre, socorre, agasalha, ampara, educa, ilumina. É como estrela divina que não se nega a ninguém. Sabe fazer da migalha que nosso Senhor lhe envia o milagre da alegria que espalha o calor do bem. A desfazer-se em carinho, sustenta, acalma, levanta, por mão generosa e santa que vence a miséria e o mal. Onde ela passa, o caminho, ainda mesmo em sombra e prova, é sempre alvorada nova em brilho celestial. De onde vem? Quem sabe ao certo? Isso é vã curiosidade. É somente caridade, a irmã da divina luz. Mas quem a busque de perto, sem azedume ou cansaço, e em tudo lhe siga o passo, alcança o amor de Jesus. Jesus, divino e amorável Mestre, estamos chegando ao final do nosso programa e queremos te agradecer, Senhor, a oportunidade, essa bênção que tivemos em nossas vidas, de conhecermos essa doutrina maravilhosa, que tanto tem nos ajudado a compreender as situações por que passamos, bem dizer as perdas que na realidade não são perdas, Senhor. Tudo que recebemos de Ti e de Deus são bênçãos para o nosso progresso espiritual. Abençoa, Senhor, te pedimos que a Tua misericórdia possa descer a todos os lares sintonizados com a nossa emissora nesse instante, envolvendo a todos que ali convivem, principalmente os enfermos, os mais idosos. Também te pedimos, Senhor, por aqueles que te desconhecem, mas que um dia te encontrarão e também bendizerão as alegrias que é seguir os teus ensinamentos. Pai, Senhor, para os nossos corações, para toda a humanidade, assim que é, Senhor, um dia possamos viver essa paz verdadeira em todo o nosso planeta. E assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.